Olá a todos, seja bem-vindo no meu canal do YouTube e hoje nós vamos falar começar essa conversa para falar um pouquinho sobre métodos de treinamento. A gente tem entendido aí, e até a própria literatura confunde um pouco, cada autor segue um caminho e obviamente que nós não pretendemos criar um único caminho, mas trazer uma discussão sobre o que são métodos de treinamento. Essa discussão sobre métodos de treinamento, ela se firmou muito na literatura internacional por volta dos anos 70, dos anos 80. Foi muito divulgado isso pela escola, por exemplo, alemã na época, com alguns estudiosos, como Dietrich Harry, por exemplo, que escreveu muito bem naquela oportunidade, nos anos 70, sobre métodos de treinamento. E depois, nos anos 80, isso passou a ser divulgado pelo mundo todo e autores, estudiosos, treinadores pelo mundo todo, começaram realmente a criar chamado métodos de treinamento. Mas na verdade o que é o método de treinamento? O método de treinamento é nada mais do que a forma com que você vai executar o exercício na prática, seja lá na academia, seja no campo de futebol, na piscina, não importa, na pista de atletismo, quer dizer, a forma com que você vai organizar, estruturar a prescrição, ou seja, a execução lá na prática do exercício. Quando eu digo para o indivíduo assim, ele vai realizar 5 séries de 10 flexão do tronco, e digo para ele que o intervalo da série será de 1 minuto, então eu estou estruturando, construindo, organizando como vai ser essa prática. Então isso se constitui como um método. Bom, isso quando eu falo precisamente do método de exercício. Mas lá atrás começou uma discussão interessante. Se nós classificarmos a nossa atuação como o pedagogo do esporte, como professor, e nós formos discutir o método de treinamento, nós podemos discutir o método em 3 caminhos. Primeiro grupo de método, de influência, vamos chamar assim, é o método de influência demonstrativa. Isso é um método também que nós utilizamos na nossa prática como treinador, como professor. Ou seja, é a forma com que nós demonstramos o exercício, é a forma com que a gente faz com que essa pessoa visualize a execução de um movimento, que eu posso usar desde uma fotografia, do filme, mostrar o movimento sendo feito por algum atleta de alto nível de excelência. Então o método demonstrativo ele é muito importante. Tanto que às vezes na prática você vê um professor que usa uma única variável, ou seja, ele próprio sempre mostra o movimento, você vê que o seu atleta, o seu aluno, vai executar o gesto exatamente como o professor fez no passado e faz até hoje. Quer dizer, então esse é o primeiro grupo de método demonstrativo. Quer dizer, vamos variar a forma de demonstrar a execução de um movimento. O segundo grupo de método é o método verbal. É a forma com que você verbaliza com o seu orientando, com o seu aluno, com o seu atleta. Quer dizer, a verbalização ela precisa ter um ponto considerado ótimo, um ponto ideal para que você possa dar informação ao seu atleta. Às vezes a gente vê alguns treinadores, nas competições, na beira da quadra ou da piscina, gritando, falando uma série de coisas, uma série de informação ao mesmo tempo. Então isso parece não ser o ideal. O ideal é que a gente dê informações precisas, com palavras importantes e que marca aquele determinado detalhe que você quer corrigir. Muita informação pode realmente atrapalhar, ou seja, o seu atleta, o seu aluno não consegue assimilar tanta informação. Então esse é outro método, o método verbal. Nós precisamos educar a forma com que nós verbalizamos com o nosso aluno. E o terceiro grupo de método, importante, não mais nem menos que os outros, mas de suma importância, é o método de influência prática. Ou seja, é aquilo que nós colocamos no campo do treino, no campo do exercício. E o método de influência prática, nós podemos subdividi-lo aí em 3 variáveis importantes quando nós vamos para a prática. O método de influência prática, nós podemos exercer esse exercício de uma forma contínua, que é aquele exercício que nós prescrevemos duradouramente, normalmente tem o objetivo de desenvolver a capacidade ou melhorar o metabolismo aeróbico do atleta. É o exercício prolongado por 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, enfim, conforme o objetivo. A outra estrutura é o método intervalado, ou seja, todo tipo de exercício que nós executamos tem pausa, tem intervalo. Por exemplo, tem 1 hora, 1 hora e meia de treino, 2 horas, não importa.
mas ele é um trabalho totalmente intervalado, muito utilizado em esportes coletivos, muito utilizado quando eu quero melhorar a qualidade da potência, da velocidade, quando eu quero melhorar um gesto técnico do movimento, né? Quando eu faço aquele circuit train, né? Conhecido circuit train, tudo ocorre de forma intervalada, tiros lá na natação, tiros no atletismo, né? Trabalhos técnicos no futebol, são trabalhos intervalados. Então é outra categoria dos métodos práticos. E o terceiro e último método é o método considerado como método de jogos, ou seja, onde eu integro tanto o contínuo como o intervalado e tenho tarefas importantes a resolver, como é o caso do esporte coletivo, que eu quero resolver tarefas táticas. Então, vejam vocês, são 3 grandes grupos de método: método demonstrativo, método verbal e método de influência prática. Quando eu cheguei no método de influência prática, eu dividi ele em 3, que são o método de exercícios contínuos, método de exercícios intervalados e o método de exercícios em jogos, tá? Onde você trabalha o método de jogos, você encurta isso, né? 2 contra 2, 1 contra 1, uma bola, 2 bolas, 3 bolas, né? Método de jogos na descida, na grama, na areia, na subida, enfim, você cria situações que podem ocorrer no jogo. Então, hoje, a minha discussão era chegar até esse ponto e na nossa sequência nós vamos pegar cada método desse e vamos destrinchar nos determinados grupos de esporte. Tá? Então, essa é a primeira dica e aguardo vocês. Até a próxima.